O episódio final de Percy Jackson cometeu os mesmíssimos erros dos episódios anteriores, mas no geral foi um episódio que eu gostei. Pois é, eu não detestei esse episódio. Tiveram coisas que eu detestei, mas eu gostei mais desse episódio do que dos 5 últimos, por exemplo. Foi um episódio que conseguiu me tirar emoção através da surpresa. As mudanças que a série fez em relação ao livro foram extremamente bem posicionadas, o que conseguiu dar um fôlego nessa reta final. Além de que tiveram também alguns easter eggs ali para fazer aquele famoso fanservice e dar aquele quentinho no coração dos fãs dos livros. Fala galera, aqui é o Matheus Mendes, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo pra gente falar da série do Percy Jackson. Antes de começar, eu gostaria de agradecer a você que perseverou aí através da semana e continuou comigo assistindo a série e a gente comentando aqui juntos os episódios, porque eu sei que foi difícil. Muita gente me mandou mensagem falando que abandonou a série no episódio 3, muita gente falando que abandonou no episódio 4, que não conseguiu terminar a série, mas pros que chegaram até o final, perseveramos, vencemos. E eu acho até bom a gente chegar até o episódio final, né, assistir essa primeira temporada como um todo, porque a primeira temporada de uma série, ela é um produto completo. Então agora que a gente já viu tudo, a gente consegue analisar a série de uma forma melhor. Mas antes dos recados, né? Por favor, se inscreve no canal se você não está inscrito. E se você, por acaso, está chegando no meu canal através desse vídeo, aqui a gente fala bastante de séries e filmes. Então confere aqui o conteúdo. Se gostar, se inscreve, já deixa o like, por favor, porque o like me ajuda muito. E eu peço sempre para você me seguir no Instagram, para você acompanhar o conteúdo que eu tô levando para lá e você ainda me dá uma força. Como eu já reclamei muito da série, eu quero começar esse vídeo falando das coisas que eu gostei desse episódio. Eu gostei muito do flashback da cena do Percy lutando esgrima com o Luke, né? O Luke ensinando o Percy esgrima. Essa é uma cena nos livros que esses personagens se conectam muito. E a série conseguiu mostrar isso também. Conseguiu mostrar, né, que essa relação de respeito, essa relação até de amizade foi construída ali durante esse treinamento, sem ser com o personagem do Percy narrando, né, pra gente, pro telespectador. Ah, depois de lutar esgrima com o Luke, eu me tornei amigo dele. Porque é isso que a série vem fazendo. Mas essa cena não. Essa cena conseguiu mostrar, né, o quanto o Percy gostava do Luke, o quanto o Percy se importava com a opinião do Luke através do olhar dele. Era isso que eu tava querendo ver desde o começo. E eu também achei ótimo o Luke comentar sobre o medo que a Annabeth tem de aranhas. Porque essa característica da Annabeth, nessa fobia de aranhas, é uma característica muito importante, inclusive aí para as próximas temporadas. E ela no livro, ela é explicitada lá naquela cena do Wacoland, que na série foi totalmente diferente, não teve aranha nenhuma. Então o Luke comentar, trazer essa informação para a série nesse momento, mesmo que sendo uma fala, foi genial, porque se conectou com o momento em que eles estavam passando, né? Aquela analogia que o Luke fez da forma que os deuses enxergam os semideuses, da forma que a Annabeth enxerga as aranhas, foi genial, eu gostei muito. Foi um texto inteligente. Um deus tem medo do semideus, ao mesmo tempo que enxerga o semideus como uma praga. Então, para um deus esmagar um semideus que esteja incomodando ou que apareça na frente dele, é questão de tempo. E isso também se conecta com o sonho, o pesadelo do Percy, né, no final desse episódio, onde o Cronos disse para ele que a sobrevivência dele era a chave para o retorno do Cronos. Pera, então para Cronos sair do Tártaro, o Percy precisa estar vivo? Não seria mais seguro então matar o Percy de uma vez? Esse é um assunto que vai ser desenvolvido aí nas próximas temporadas de Percy Jackson e que eu prefiro não dar muito spoiler aqui nesse vídeo. Mas enfim, o Percy retornou do mundo inferior e ele teve que enfrentar Ares, o deus que se tornou desleal. E eu tava muito apreensivo pra essa cena aqui na série, porque no livro, pra mim, é a melhor cena de batalha do primeiro livro. E embora tenha sido uma cena muito rápida na série, foi uma cena que eu gostei. Os flashbacks e os voice-overs foram muito bem posicionados para deixar claro que Poseidon estava ali ajudando o seu filho da forma que ele disse pra Sally que faria quando ele estivesse pronto. Mas vocês repararam que o Percy não se molhou? Da primeira vez que o Percy cai ali no rio Mississippi, o Percy sai de lá todo molhado. E a gente comentou aqui no canal que no livro isso é diferente, que ele sai do rio seco e tudo mais. Mas agora a série fez ele não se molhar nessa cena, o que fez todo sentido, porque é o momento que ele já se conectou com seu pai, é o momento que ele já aceitou o seu destino, ele já acredita que ele é um herói, né? Ele tem confiança em ser um herói, e é o momento em que o pai enxergou que ele estava pronto. Então, nesse momento, Percy não se molha. Tudo se alinhou. O Percy conseguiu levantar o mar, atacou Ares e sua roupa continuou seca. Eu também gostei do toque do sangue do Ares ser dourado, assim como é no livro. Mas é isso, né? O Ares foi ferido, ele perdeu ali aquela batalha, foi embora, amaldiçoou o Percy, e isso é muito preocupante, porque o Ares é o deus da guerra, né? O deus das batalhas ali, e o Percy ainda tem muitas batalhas pela frente. Sofrer a maldição do deus da guerra
não é uma coisa muito boa, né? Então a gente vai ver como que isso vai se desenvolver nas próximas temporadas. Mas pelo menos o Ares cumpriu a sua parte no acordo, deixando para trás o elmo de Hades, e aí o Percy cumprindo a sua própria parte no acordo que ele fez com Hades, ele devolveu o elmo e Hades, por sua vez, também cumpriu a sua parte e devolveu pro Percy a sua mãe. E falando da mãe do Percy, tá aí a terceira coisa que eu gostei no episódio, que foi a cena pós-créditos. No livro é a Sally Jackson que transforma o Gabe em pedra. Inclusive, ela vende a estátua do Gabe, né? E ela vende por muito dinheiro, e com esse dinheiro ela consegue dar entrada em outro apartamento e ainda consegue pagar a faculdade. E isso é uma coisa que eu sempre achei meio esquisito, né? Porque a mãe do Percy matou um humano e o Percy tava legal com isso. Tudo bem que no livro a gente também comemora a morte do Gabe, porque no livro o Gabe é um criminoso, mas a série não. A série adaptou esse personagem de uma forma diferente. Então eu fiquei me perguntando qual que seria, né, o futuro dele, como que essa cena dele virando pedra ia acontecer. E a série mudou para fazer o próprio Gabe se transformar em pedra por ser enxerido demais. Gostei muito dessa mudança. Nisso tem uma outra mudança do livro também que a série fez de uma forma muito inteligente, porque no livro a parte da profecia que diz que o Percy iria falhar em salvar o que mais importava é em referência à sua mãe. Porque no livro o Percy não salva a mãe, sabe? O Percy dá à mãe dele meios de se salvar, que aí a Sally pega lá a cabeça da Medusa e transforma o Gabe em pedra, né? O Gabe meio que violentava ela, era um cara abusivo, era um criminoso, e ela se salva desse relacionamento quando ela mata o Gabe. Mas na série não. Na série, o Gabe que se matou, né, no caso, e na série o Percy conseguiu sim salvar a sua mãe, depois que ele conseguiu recuperar o elmo de Ares, depois que ele conseguiu, enfim, devolver os objetos para os deuses e cumprir meio que ali a sua parte na promessa. Mas, pelo visto na série, o verso da profecia que diz que o Percy ia falhar em salvar o que mais importava faz sim referência a Sally Jackson, mas faz referência ao momento em que o Percy falha em salvá-la do mundo inferior, né? O Percy sai do mundo inferior sem conseguir salvar a mãe. Depois o Hades devolve, mas a profecia estava fazendo referência àquele momento, até porque a Nereida deu para o Percy 4 bolas. No livro são só 3, na série foram 4, ou seja, para o Percy trazer a mãe e os amigos de volta, mas ele falhou e não conseguiu trazer a mãe. Foi uma mudança que fez sentido com os fatos da série, então foi uma outra coisa que eu também gostei nesse episódio final. E teve ali alguns easter eggs interessantes que são fanservice, né, para os fãs do livro olharem, assistirem e gostarem e comentarem, né. Um deles foi os irmãos Stow, que eu acredito que sejam eles são filhos de Hermes e eles vão ter mais destaque nas próximas temporadas. E um outro momento interessante também foi a Sally fazendo ali panquecas azuis. E a explicação do motivo deles comerem comidas azuis fica mais claro no livro. No livro, né, o Gabe uma vez implicou com a Sally dizendo que não existia comida azul. Desde então, sempre que ela tinha oportunidade, ela fazia comida azul meio que para cutucar o marido. Vitamina azul, panqueca azul, torta azul, jujuba azul, qualquer comida azul ela trazia pro Percy e era meio que um combinado silencioso dos dois ali, né? O Percy assistia isso e aí ele entendia que a mãe ainda não tinha sido completamente dominada pelo marido e ele também percebia na mãe uma inclinação para a rebeldia, uma inclinação que ele mesmo também tinha. Mas já passamos da metade do vídeo, então eu gostaria muito de pedir para você deixar o seu like aí embaixo, porque quando eu peço só no final muita gente acaba esquecendo, então para garantir, deixa o like por favor. E foi só isso que eu gostei. Em geral, as coisas que eu detestei nesse episódio foram as mesmas coisas que eu detestei em todos os episódios anteriores e que já venho comentando com vocês há semanas. Não há senso de urgência, não há tensão, não há senso de perigo. A gente não consegue sentir medo pelo Percy, porque a série falha em construir alguma coisa, sabe? Os personagens principais são apáticos. Toda vez que o Percy se vê no meio de um perigo, ele tira uma solução mirabolante da cabeça e, assim, nada de ruim jamais acontece com ele, porque o cara é quase onisciente. Do nada, o Percy sabe de todas as informações, de tudo que é preciso saber para matar o monstro. Não tem a surpresa, não tem ele descobrindo. O cara é simplesmente uma enciclopédia. Por exemplo, uma cena que me deixou extremamente irritado nesse episódio foi a cena do Luke sendo descoberto como grande vilão, né? Como o traidor do acampamento meio-sangue. O Percy passou pelo menos aí uns 4 episódios sem nem lembrar dessa profecia, né? Porque antes ele tava com medo que fosse a Annabeth, o Grover, mas depois ele esqueceu, falou é a Clarice, é o Ares que é o traidor, não tava nem aí mais pra essa profecia. E agora, do nada, quando chega na floresta, quando ele tá ali junto com o Luke, ele lembra de cada verso da profecia, começa a citar, né, os versos que o oráculo disse pra ele, e através de uma revelação completamente divina, ele liga os pontos e descobre que o Luke que é o ladrão de raios. Oi? Até 2 minutos atrás ele estava certo que era Clarice. E agora ele teve ali uma epifania e apontou o Luke. Sabe? Tipo, o que aconteceu? Foi Poseidon que tá invisível e falou ali no ouvido dele que o Luke que tinha roubado o raio? Faria todo sentido o Percy acreditar que foi a Clarice. Porque a gente sabe que um deus não pode roubar o objeto de poder de um outro deus.
Por isso, eles utilizam os semideuses. A gente sabe também que Ares foi o deus que se tornou desleal. O Percy descobriu isso quando ele viu que o raio estava na mochila que Ares deu para ele. O Percy, inclusive, duelou com Ares nesse mesmo episódio. Então faria todo sentido, né, ele ligar os pontos e falar, pô, sim, né, o Ares utilizou a Clarice para roubar o raio mestre de Zeus. Então, eu ainda não entendi essa epifania que o Percy teve ali naquele momento para sacar que é o Luke. Para mim, essa cena não fez o menor sentido, foi apenas uma forma fácil de escrever ali o roteiro para a história andar, ou seja, escrita pobre. No livro, é o Luke que revela que ele é o ladrão de raios pro Percy, e é uma cena muito chocante que pega todo mundo de surpresa, incluindo o Percy. E a série falhou mais uma vez em criar, né, expectativa, em criar tensão, em criar emoção. Sem falar nas inúmeras telas pretas que cortam totalmente a dinâmica da cena, e essas telas pretas a gente já reclamou um monte de vezes, então não vou ficar aqui nesse vídeo chovendo no molhado falar de uma coisa que a gente já concordou. Um outro problema pra mim, que assistindo esse último episódio eu consegui perceber que era algo que estava me incomodando, mas que eu não estava conseguindo dar nome, é a atuação do elenco principal. O elenco principal é tudo muito apático. A Annabeth, ela é muito boa, mas o Percy, em si, o cara, ele é muito chato. Sabe aquela criança rica, mimada, dona da bola, que se perdeu o gol, pega a bola e vai embora pra casa? É o Percy da série, não dos livros. Ele foi extremamente arrogante em todas as cenas aqui desse episódio. Eu já tava achando estranho, né, lá naquela conversa que ele teve com o Ares, que ele quase desafiou o Ares pra uma briga 2 episódios atrás. Isso eu já achei um pouco estranho do Percy. Mas aqui nesse episódio foi pior ainda. O cara, ele tava revoltado, ele tava brigando, ele tava praticamente gritando com Zeus. Eu fiquei, mano, precisava disso? Ele tava brigando com o deus dos deuses, né? Ele tava brigando com um cara que ele tava tentando convencer a não iniciar uma guerra. Será que ele não percebeu que a postura dele diante de Zeus iria fazer o Zeus ir contra tudo que ele falasse? E, mano, mesmo Percy sendo uma pessoa que tem dificuldade em obedecer, mesmo, né, aquele discurso do Poseidon, o mar não consegue ser contido, mesmo o Percy sendo uma criança rebelde, aí ele ser desrespeitoso, aí ele faltar o respeito com o Zeus, mano, isso é demais. O Percy dos livros nunca faria isso. Porque, tipo, pensa, se nem mesmo Zeus pode contra Percy Jackson, não conseguiu criar ali um perigo, né? Não tem consequência nada que o Percy faz. Nem o Zeus consegue fazer alguma coisa com o Percy. Como que eles vão conseguir humanizar esse personagem? E o Zeus, né, seria a pessoa que poderia esmagá-lo como uma barata, como uma aranha. Nem Zeus fez nada. Então assim, o Percy é invencível. Se o Percy é tão cheio de si e não tem medo de nada, não tem como nós, como espectadores, sentir medo por ele. Porque o cara tá sempre no topo da sua arrogância. Um outro exemplo ótimo é a cena do pesadelo que ele teve com o Cronos. O cara tá tendo um pesadelo com um demônio quase ali na frente dele, né? O cara que tá no Tártaro, que pode destruir o mundo. E o Percy, ele não fraqueja em nenhum momento. Em nenhum momento ele sente medo, em nenhum momento ele fica confuso. Ele tá sempre ali do alto da sua arrogância, do alto da sua confiança. Falta no Percy características que o humanizem e que façam a audiência se conectar com ele. Tudo bem que ele é uma criança, mas ele é uma criança chata. E assim, no final dessa cena, né, que o Zeus quase taca um raio nele, que foi uma cena muito legal, inclusive, eu percebi que se o Zeus tivesse fritado o Percy ali, eu não ia me importar nem um pouco. Porque assim, não consegui construir nenhum pingo de simpatia por ele. Eu gosto mais da Annabeth do que do Percy. E a série é Percy Jackson, não Annabeth e os Olimpianos. E embora esse tenha sido o melhor episódio da temporada, na minha opinião, ainda tá longe de ser um episódio bom. O episódio teve alguns acertos que eu citei e teve diversos erros que eu também citei. E assim, um episódio bom em uma temporada com 8 não é uma boa média. Por isso, analisando a temporada de Percy Jackson como um todo, né, o produto, primeira temporada de Percy Jackson, é uma série ruim. É uma série fraca, é uma série morna, é uma série que não conseguiu gerar expectativa. A gente estava com expectativa para a série, mas conforme os episódios foram avançando, essa expectativa foi diminuindo, não tinha senso de perigo. As pessoas comentando que estava muito chata, pessoas na internet comentando que tinham abandonado depois de 2, 3 episódios, porque não tinham interesse em continuar assistindo. E essas críticas chegaram nos produtores da série. A Becky Riordan, a esposa de Rick Riordan, que é o produtor executivo da série e roteirista de alguns dos episódios, ela respondeu um fã no Threads, né, um comentário de um fã falando que a série estava ruim pra caramba. Ela diz que está ciente da reclamação dos fãs, que nunca foi a intenção deles fazer uma série entediante e que ela sente muito que o fã esteja sentindo isso pelo produto. Ela ainda acrescenta dizendo que torce para a série ser renovada para uma segunda temporada e que se isso acontecer, ela espera que o fã dê mais uma chance, né? Porque eles já começaram a trabalhar no roteiro da segunda temporada e ela diz que tem cenas de ação muito boas nos 2 primeiros episódios da segunda temporada. Mas aí nós temos outros problemas.
Os roteiristas parecem entender o descontentamento dos fãs com a série e parecem que eles estão abertos a trabalhar para consertar isso numa segunda temporada. Mas não adianta nada, né, eles consertarem o roteiro porque a produção da série também tá ruim. De que adianta escrever ótimas cenas de ação se na hora que for colocar isso para jogo, na hora de filmar, na hora de editar, eles colocam uma tela preta e a gente não vê cena nenhuma? Terminar essa primeira temporada de Percy Jackson foi uma grande dívida de jogo para mim. Mas eu torço pelo sucesso dela, eu torço para que seja renovado, torço para que melhore, torço para que os fãs consigam aproveitar cada vez mais desse universo, né? Mas assim, eu não volto para a segunda temporada. E eu não espero que isso faça diferença, não vai fazer, porque, como eu falei, eu assisti a série até o final. Uma das métricas, né, que os estúdios usam para decidir se uma série vai ser renovada ou não é a porcentagem de pessoas que começaram a assistir a série e terminaram. Saiu aí, né, a notícia que 1899, série da Netflix, ela teve muita audiência no primeiro episódio, muita gente foi assistir por causa que foi dos mesmos criadores de Dark, mas quase ninguém terminou a série, por isso que eles foram lá e cancelaram. E pelo que eu tô vendo no comentário na internet, Percy Jackson também foi assim. Grande hype por causa do nome Percy Jackson, muita gente assistiu ali os 2 primeiros episódios, mas ao longo dos episódios as pessoas foram abandonando. Então, o que eu torço é que para as pessoas que abandonaram, voltem a assistir e que a grande maioria das pessoas que assistiram a série, que reclamaram até o final, assistam até o último episódio, pelo menos. Só assim para essa série ser renovada. E pelo que eu ando vendo de comentário na internet e nas minhas redes sociais, não parece que a porcentagem dos que começaram a série e que terminaram a série é muito alta não, tá? Parece que houve uma queda brusca aí. E a pergunta que fica é: será que Percy Jackson vai ser renovado para uma segunda temporada? O que vocês acham? Comenta aí embaixo. Eu agora vou assistir o filme Percy Jackson e o Ladrão de Raios, porque faz mais de 10 anos que eu não assisto esse filme e muita gente fala que o filme é muito ruim, mas eu também achei a série muito ruim. Então eu quero ver o filme para eu conseguir fazer uma comparação e eu devo trazer um vídeo para esse canal ainda essa semana comparando o filme com a série. Vou ficando por aqui nesse vídeo, coloca nos comentários, né, o que vocês acharam dessa primeira temporada como um todo. Deixa o like, por favor, porque o like me ajuda pra caramba. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Clica nos meus vídeos que estão aparecendo aqui do lado para assistir meus vídeos anteriores. Tchau e até o próximo vídeo.